Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vivo por fé. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé, sim, vivo por fé, em meu Salvador, em meu Salvador. Não temerei, é fiel meu Senhor, fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará, não me deixará. Sim, vivo por fé, sim, vivo por fé, Ele me guardará. Sem fé é impossível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam no seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé, sim, vivo por fé, em meu Salvador, em meu Salvador. Não temerei, é fiel meu Senhor, fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará, não me deixará. Sim, vivo por fé, sim, vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes daqui não há de se comparar. A glória celeste queremos fruir lá no nosso querido lar. Vivo por fé, sim, vivo por fé, em meu Salvador, em meu Salvador. Não temerei, é fiel meu Senhor, fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará, não me deixará. Sim, vivo por fé, sim, vivo por fé, Ele me guardará. Sabermos que temos diante
do Deus eterno um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas, deve causar muita segurança, muita confiança em nossas almas, em nossos corações. Temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se e que se compadece das nossas fraquezas diante de Deus. Este é Jesus Cristo. Através de seu sacrifício, ele cobre os seus eleitos de forma tal que um eleito tem a sua alma como se nunca tivesse pecado, alva como a neve, uma branca lã. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Os eleitos da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo não são simplesmente perdoados, são justificados. E justificados é como se nunca tivessem pecado. Na mensagem União Invisível da Noiva, o profeta nos revela isto, que aquilo que cometemos no passado não fomos nós. De fato, se temos passado pelo novo nascimento, as coisas velhas se passaram, tudo se tornou novo, e toda a nossa vida do passado foi lançada no mar do esquecimento de Deus. Amados, isto deve nos introduzir véu adentro, isto deve nos introduzir pelos portais gloriosos da graça, passarmos com confiança e chegarmos ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 16. Graça para sermos curados de nossas enfermidades. Graça para sermos vencedores nas nossas questões, isto é, nos nossos problemas naturais da vida, como filhos de Deus. Mas graça suprema para uma hora suprema. É a graça que revela o segredo de Deus, o mistério de Deus em nossos corações, para assim sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo em que estamos vivendo é oportuno para quê? Para nos enriquecermos aqui na terra. Estava meditando como a igreja primitiva, há quase 2000 anos atrás, deu lugar ao Espírito Santo de tal forma que se desprenderam de seus bens terrenos, levavam e colocavam nos pés dos apóstolos. Isto tem acontecido nestes dias. Mas onde estão os apóstolos? Os apóstolos foram comprar fazendas com aqueles dinheiros? Os apóstolos foram adquirir casas de luxo, conforto para si mesmos, com aqueles dinheiros que eram colocados nos seus pés? Foram construir grandes templos, catedrais, coisas riquíssimas e caríssimas que serão queimadas dentro em breve? Os apóstolos fizeram isto? Não e não. Eles estavam dirigidos pelo mesmo Espírito que estava inspirando aqueles filhos de Deus a se desprenderem das coisas terrenas e levar e colocar nos seus pés. Mas como podemos ter tal confiança neste dia? O tempo é oportuno para quê? Para construir, para edificar, para se casar, para se dar em casamento, para se comprometer com as ordens sociais do dia. O tempo é oportuno, muito oportuno, para se cobiçar,
Com facilidade pode-se ver os membros de uma dama, de uma virgem, que provocam em todos os sentidos um homem. É oportuno para isso. O tempo é oportuno para adquirir fama, popularidade. O tempo é oportuno para tudo isto que a carne requer. Se a mulher deseja dominar, ela domina, pois é era de domínio feminino, direito dos povos. Laodiceia quer dizer mulher, ao seu lado, paralelamente, direito dos povos. Então é um tempo oportuno para se crescer, para saber, para estudar, para enriquecer, para tanta coisa neste mundo. Mas, ó, meus ouvintes, meus amados irmãos, o tempo é oportuno para achar graça. A graça de Deus deve estar em algum lugar. Mas onde nós podemos buscar a graça de Deus? Em uma igreja? Não. Ela nunca esteve numa igreja, por melhor que ela seja. Eu não posso lhe apontar a minha igreja como lugar da graça. De maneira alguma. Eu seria tão falso como todos os demais falsos profetas do dia. De maneira alguma. A graça de Deus só pode ser encontrada em um lugar. No lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. A graça de Deus só pode ser encontrada na sua palavra. Notemos isto, não na minha palavra, não na palavra de um homem, não na palavra de um grande mestre, mas na palavra do Senhor. Você pode dizer, mas como você anuncia um profeta? Ele não é um homem? Sim, mas quem me ensinou estas coisas foi este profeta que eu vos anuncio. O meu amor a Cristo dobrou, redobrou, quando eu criei neste profeta. Vale a pena crer num homem que multiplica o nosso azeite, a nossa farinha. A viúva creu em Elias, e por isso o seu azeite foi multiplicado, também a sua farinha. Mas ela chegou no trono da graça com confiança e obedeceu. O que Deus está requerendo de nós é simplesmente confiança na sua palavra. Mas com razão muitos perguntam, em qual delas eu vou confiar? Em qual delas nós vamos confiar? Quando cada uma delas diz que está com a verdade? Então, sendo assim, quantas verdades existem? Já lhes dissemos e vamos repetir, somente na palavra de Deus, sem interpretação humana, porque Deus não aceita intérprete. Não, Ele é seu próprio intérprete. Quem interpretou a palavra para a viúva que recebeu Elias foi o próprio Espírito no seu coração, que ela deveria lhe obedecer, para ter o seu azeite multiplicado e a sua farinha multiplicada, tipo do Espírito Santo e Cristo. Qual foi o intérprete da mensagem de Deus para a construção da arca? Qual foi o intérprete para abrir o Mar Vermelho? Você se meteria em total confusão se você for pensar de que maneira o mar se abriu. Então você se torna um incrédulo ao lado dos ateus. Vai dizer que foi Taboca. Dizer que a Taboca aguentou Israel, até o último israelita, e não aguentou nem o primeiro egípcio. Vai dizer que foi outra coisa que trouxe o maná lá no deserto. Você se torna um incrédulo. Mas qual foi o intérprete daquilo? Qual foi o intérprete da rocha que foi ferida? Para dar água? Deus é seu próprio intérprete. Deus não aceita intérprete. O intérprete de Deus é o Espírito Santo no seu coração, lhe oferecendo uma vida vivida de confiança, entrando o véu adentro e se alimentando do maná que não desvanece, não de credos, nem tampouco de dogmas, nem de ismos que surgem dentro da própria mensagem. Ismos que não servem para outra coisa senão para colocar tropeço,
escândalo, atrapalho, para ficarem na porta atrapalhando os que querem entrar. Deus é seu próprio intérprete. Deixa Deus interpretar as Escrituras dentro de você, no seu coração, na sua alma, não simplesmente na mente, através de um terceiro. Leia, mulher, 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9. E deixe o Espírito Santo interpretar isto no seu coração. Busque antes de tudo o Espírito Santo com desespero, com angústia, como a coisa que você mais necessita neste mundo. Aquele moço, aquele Robson, foi ali separadamente e disse: ó Deus, o Senhor me dá isto, ou caso contrário, depois vão encontrar somente os meus ossos aqui. Jacó não fez assim? O Senhor me dá o Espírito Santo, ou então vão encontrar somente os meus ossos aqui? Eu partirei daqui mesmo. Tenho que lutar se quero vencer. Jacó lutou com Deus, lutou pelo sinal. Se os homens empregassem a força que têm empregado para obterem progresso terreno, as coisas terrenas, empregasse esta mesma força lutando pelo Espírito Santo, não por uma fé manufaturada, mesclada pelos homens, porque isso é fácil se obter. É fácil obter uma fé denominacional, é fácil ser um crente de qualquer igreja, é fácil obter uma fé segundo intérprete das Escrituras, segundo doutores que foram amontoados para si conforme suas próprias concupiscências. Mas a fé genuína, a fé verdadeira, que transforma, que remove a montanha da incredulidade, que destrói o poder do mal, que nos leva ao novo nascimento, isso não se obtém em qualquer esquina, isso não se obtém em qualquer lugar, isso não se obtém em outro lugar a não ser através do Espírito Santo na palavra de Deus. A fé genuína nas Escrituras. Eu quero ver se eu não obtenho fé nem para viver o que está escrito, como mulher, como homem, como esposa, como esposo, como jovem, como ministro, como pastor, como diácono, como evangelista. Onde eu vou obter a fé que vai transformar o meu corpo? Vocês dizem, esta fé eu não quero. Vocês estão dizendo, eu não quero a fé que vai transformar meu corpo. Eu quero continuar com a fé da minha igreja. Ela é em Cristo, sim. O culto de Caim também era em Cristo. Mas não tinha a revelação. Onde você vai obter esta fé? Seria através de um apóstolo? Seria através de um evangelista? Seria através de um pastor? Seria através de um profeta? Tudo isto tem o seu lugar nas Escrituras. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, etc. Mas vamos aqui, vamos colocar um marco nesse instante, no qual nós podemos segurar e deixar nossa carne girar para lá e para cá, mas a nossa alma estar ancorada. Vamos ver a fé apostólica, começando pelo seu batismo. E aí onde nós vamos obter a resposta? Nas Escrituras, na palavra de Deus, apanhando as referências de Mateus 28, 19, nós vamos começar aqui a coisa e deixa a nossa carne, a nossa tradição, o nosso ego, a nossa posição ser cirandada para lá e para cá, e vamos nos assegurar num poste de segurança. Vamos ter confiança de entrarmos diante do trono da graça pelo sacrifício de Jesus. Oh, se eu não tenho fé para deixar estas coisas pequenas, banais, como vou ter eu fé para alcançar tão grandes coisas tremendas que deverão dirigir a noiva nos últimos dias, nas últimas horas que precedem o rapto? Se eu não tenho fé para rejeitar as iguarias do rei, como Daniel rejeitou, como posso eu pensar estar na fé transformadora do meu corpo? Pois todos nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, mas são aqueles que são ressuscitados com Cristo e que são novas criaturas. Se eu não tenho a fé como a de José,
para rejeitar esta mulher adúltera? A mulher na Bíblia é o tipo da igreja. Se eu não tenho fé para rejeitar, ainda que tenha que ir para o calabouço, como José foi, mas depois ele subiu. Se você tem a fé de José, não importa, você descerá, porque o caminho para cima é para baixo. Zaqueu teve que olhar para baixo para ver onde estava seu Salvador. Deus, sendo tão grande, se humilhou de tal forma que o homem mais baixo, da cidade mais baixa, que era Jericó, teve que olhar para baixo para ver Deus. Veja onde estava Deus, como Deus estava humilde. E agora eu, quem sou eu? Basta adquirir alguma experiênciazinha, já acho que tenho um ministério tal, já sou fulano de tal, já estou rico, já não preciso de mais ninguém. Oh, meus irmãos, meus amados, isto aqui é que confunde as pessoas e as leva às porfias, às contendas, às facções, às divisões. Eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. É isto que impede o programa de Deus, é o que está impedindo o rapto. Cada um quer uma posição. Veja só, se eu não tenho fé para rejeitar uma oferta de uma mulher adúltera, como eu vou ter fé para transformar o meu corpo? Se eu não tenho fé para rejeitar a doutrina de uma igreja adúltera misturada com o mundo, como eu vou ter fé para receber a transformação do meu corpo abatido para ser conforme o corpo de Cristo? Fé para sair seminua na rua, isso não precisa ser exercido mais. Para ser semelhante a Jezabel, mas fé para ser como Maria. Pedro disse que você tem que ter fé para ser como Maria, como Sara. 1 Pedro capítulo 3, eu não estou pregando o pensamento meu, eu estou te levando ao trono da graça. O trono da graça não está florido de flores, de pedras, de cristais e dessas coisas manufaturadas pelos homens, de legumes. O trono da graça é a palavra de Deus, e ali há um cordeiro sangrento, ali há um cordeiro trêmulo sangrento. Foi o que João viu em Apocalipse 5, com 7 pontas, a igreja em seus 7 períodos, ligada na cabeça, ali no corpo daquele cordeiro sangrento. É a manifestação de Cristo em suas aflições, em seu sofrimento, em sua angústia, em sua paixão. Paixão de Cristo. Qual foi a paixão de Cristo? Eles pregam sexta-feira da paixão, dizendo que é paixão de Cristo, período da paixão de Cristo. A paixão de Cristo não foi pelos reinos do mundo. Satanás lhe ofereceu todas essas coisas cheias de torres e de luzes reluzentes, de cores diferentes, brilhando. Satanás ofereceu tudo para ele. A sua paixão foi pelas almas. A sua paixão foi por uma Maria Madalena perdida. A sua paixão foi derramar sangue. Ele demonstrou a sua paixão, foi morrendo, foi se diminuindo, foi se humilhando até a morte de cruz, foi revelando o seu amor. Sim, meu amado, minha amada irmã, a sua paixão por Cristo tem que ser revelada com fé na palavra e você ser um cordeiro de Deus. Oh, Pai eterno, o tempo não nos permite ir adiante, mas o Espírito Santo pode continuar falando sobre esse trono da graça, sobre esse trono de paixão, de humildade, de paciência, de amor perfeito, de fé genuína na mensagem do momento, a fé transformadora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, inunda as almas, promove uma enchente, Senhor, enchente, uma plenitude nos corações dos teus filhos e derrama o espírito de oração, o espírito de fé na tua palavra, o espírito de Cristo em cada coração. Te suplico com a minha alma, com meu espírito, com todo o meu ser, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
está. Nada devemos temer, pois Ele nos prometeu de todo mal nos livrar. A sua promessa é fiel, sua promessa não falhará. Basta somente crer, basta somente esperar, basta somente crer, basta em Deus confiar, basta somente crer, basta somente esperar, porque na hora certa o Senhor vai operar. Se a perseguição, não devemos nada temer. Sabemos que nosso Deus é Deus de todo poder. Se Ele conosco está, todo mal vamos resistir. O inimigo que nos afronta, derrotado então vai fugir. Basta somente crer, basta somente esperar, basta somente crer, basta em Deus confiar, basta somente crer, basta somente esperar, porque na hora certa o Senhor vai operar. Basta somente crer, basta somente